Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Academia Saint-Gobain. O meu nome é Vasco Pereira, sou responsável pela Academia Saint-Gobain em Portugal e, portanto, sou também normalmente o gestor, digamos assim, destas sessões de webinar. Como já poderão ter reparado, e enfim, estava também um bocado divulgado na divulgação do que fizemos no nosso evento, estamos em condições diferentes, estamos ao vivo no evento Build from High to Low Tech, na Casa da Arquitetura em Matosinhos, que nos convidaram para podermos, enfim, organizar aqui uma ação ao vivo. É um desafio, mesmo tecnológico, temos aqui alguma parafernália técnica para nos ajudar a gerir este evento. Hoje, como foi divulgado, enfim, a vossa manifestação de interesse ao registarem-se para participar neste evento online, vamos falar de construção 3D. É uma área em que a Saint-Gobain tem tido algum pioneirismo, portanto, construção em betão com impressão em 3D. Vamos explorar esse assunto. Comigo tenho o meu colega engenheiro Bruno Lobo, que enfim, já conhecerão de outras sessões que temos feito, nomeadamente na área do Light Steel Framing. O Bruno é nosso gestor de produto na área de soluções de construção industrializada e vai partilhar connosco então um conteúdo, uma sessão de apresentação. Tivemos já aqui o gosto de fazer aqui uma impressão com uma pequena impressora 3D ao vivo para as pessoas que estão neste evento. E queria também desafiá-los, como é costume, a deixarem perguntas na área de conversa desta sessão, no Teams. Eu irei, portanto, no final da sessão da apresentação, irei partilhar as perguntas e o Bruno depois fará o favor de responder às questões. Sem mais demoras e agradecendo mais uma vez a presença de todos, vou passar a palavra então ao Bruno Lobo. Muito obrigado. Muito obrigado, Vasco, pela introdução. Obrigado à organização do evento, pelo convite, para estarmos aqui presentes. E vamos então apresentar aqui um pouco a tecnologia de impressão 3D e também o que a Saint-Gobain tem vindo a desenvolver neste tipo de tecnologia. Portanto, para dar aqui uma pequena introdução, só referir aqui que existem vários tipos de sistemas de impressão, associados mesmo à construção, portanto, nem toda a gente imprime da mesma maneira. Existe a tecnologia do binder jetting, por exemplo, e outro tipo de tecnologias que ativam através de luz ultravioleta o que eles chamam umas pedras compósitas, mas nós aqui vamos falar sobretudo deste tema, deste sistema, o sistema FDM, ou uma adaptação do mesmo, porque o FDM é o Fuse Deposition Modeling, portanto deriva do plástico, em que se funde o plástico e que se deposita a camada. Nós aqui fazemos a mesma coisa, mas não estamos a fundir o betão, mas temos o betão num estado, se o considerarmos como uma pedra, num estado fundido, e vamos depositá-lo e vamos fazer a impressão camada a camada. Como podem ver aqui na imagem, temos aqui ainda assim dois subtipos, existem outros que eu vou apresentar mais à frente, deste tipo de sistemas. Na imagem do meio temos o sistema que nós usamos, portanto um braço robótico que faz a impressão camada a camada. Temos à direita um sistema Gantry, neste caso da Universidade Técnica de Eindhoven, que faz a mesma coisa. Ambos os sistemas têm vantagens e desvantagens. Portanto, por exemplo, o sistema de robótico tem mais liberdade nos eixos, portanto consegue imprimir outro tipo de geometrias com maior facilidade. O sistema à direita da Universidade Técnica de Eindhoven tem apenas 4 eixos, o que lhe restringe um bocadinho aquilo que consegue fazer. Por outro lado, o volume de construção é um paralelepípedo, o volume de impressão, o que para o setor da construção é uma grande vantagem. Portanto, isto é uma desvantagem dos robôs, que têm o seu alcance esférico e cria algumas limitações, sobretudo na programação. Depois temos outro tipo de sistemas, este aqui é propriedade da Apiscore, portanto eles chamam-lhe o Frank, que é uma torre que se vai elevando e com um braço que vai estendendo e vai rodando para conseguir fazer o edifício. É um sistema também que depois retrai todo e consegue sair pelos próprios meios de dentro da obra, é relativamente pequeno quando está compacto. Temos também este sistema da Construction 3D, uma empresa francesa que tem uma espécie de uma grua adaptada, em que consegue um alcance até 16 metros de diâmetro, se a memória não me falha, cabe dentro de um contentor de 12 pés
e consegue sair pela porta ou por um vão da construção que está a fazer. Portanto, com alguma versatilidade. O drawback deste sistema é que, como é uma espécie de grua adaptada, tem menos precisão, tem menos rigidez nos eixos, portanto, quando está a imprimir no exterior, pode ter um bocadinho de movimentação na cabeça de impressão. Portanto, não tem a mesma precisão que tem um braço robótico, embora se pareça com um, porque um braço robótico deriva, sobretudo, da indústria automóvel, em que é preciso uma precisão de milésima de milímetro. Daí eles serem até excessivamente precisos para aquilo que nós necessitamos no setor da construção. Depois temos ainda a impressora Delta, muito usada pela WASP. Aqui também muito parecido com o que se consegue fazer em plástico, mas a uma escala muito maior. E uma impressora da Contour Crafting, empresa pioneira neste setor, que tem uma impressora um bocadinho peculiar comparado com as outras. Existem depois outras marcas, como a Cobot, por exemplo, também muito, que faz muitas impressoras, mas que não deixa de ser uma impressora de um gantry de 4 eixos, como a da Universidade de Eindhoven. Então, onde é que tudo começou? Existem alguns vídeos muito antigos no YouTube de uma impressora circular que faz uma parede em que lhe estão a colocar uma argamassa na cabeça de impressão. Portanto, poderíamos dizer que estaríamos aí na origem, mas a origem mesmo a sério, quando começou a disputar a tecnologia, foi pelas mãos deste senhor, o professor Bero Kozniewicz, da Universidade do Sul da Califórnia, que em 1995 foi pioneiro neste tipo de tecnologia e chamou-lhe Contour Crafting, tal como a empresa de que é proprietário, porque fazia exatamente o contorno. Portanto, o perímetro da casa andava sempre ali à volta daquele perímetro. Na Saint-Gobain, nós tivemos uma parceria, até com o professor Kozniewicz, de 2000 a 2005, em que iniciámos o início da investigação da industrialização deste tipo de construção. Portanto, neste período, nós conseguimos já fazer uma parede com 3 metros de comprimento, com 15 centímetros de diâmetro, portanto aqui uma camada bem generosa, e conseguimos chegar a 2,15 metros de altura. Para isto, o que é que nós usamos? Usámos 2 bombas para misturar 2 produtos que se misturavam num misturador estático, junto à cabeça de impressão, e tínhamos toda esta equipa de volta do equipamento. E a impressora não era nada mais nada menos que um carril, que era empurrado manualmente de um lado para o outro, e depois subia um nível a cada camada. O resultado na Saint-Gobain desta investigação foi a abertura da primeira unidade industrial na Europa. Portanto, aqui já não estávamos com um robô pequeno a tentar fazer algumas coisas, estávamos mesmo a montar uma fábrica. Portanto, aqui com objetivos comerciais. Neste período, 2005 a 2015, houve aqui uma interrupção da investigação por diversas situações. Parece que a altura não era a correta para o desenvolvimento, e em 2015 a Universidade Técnica de Eindhoven, digamos que ressuscitou esta investigação e formou um consórcio de várias empresas, cada uma com a sua especialidade, empresas de construção, de reforços metálicos, de argamassas, que era o nosso caso, portanto aqui representados pela Weber, a BAM, que era um construtor, e por aí fora, para fazer este consórcio. E como a universidade não tinha pretensões industriais, nós acabámos por, como um spin-off desse consórcio, juntamente com a BAM, abrir a primeira fábrica na Europa de impressão 3D. Portanto, e agora vou falar um bocadinho do sistema da Saint-Gobain, porque existem muitos sistemas de impressão 3D, muitas empresas, Cobod, a CIB, a Apiscor, a WASP, por aí fora, e nós diferenciamos-nos pela experiência que temos no setor da argamassa. Porque estas empresas que eu referi são empresas que se dedicaram ao fabrico do equipamento, portanto, o equipamento de impressão, da movimentação. Adaptaram braços robóticos, sobretudo da ABB, da KUKA, e a argamassa para eles era qualquer coisa, era uma mercadoria, que eles compravam alguma coisa que eles tinham de ter para conseguir vender o sistema deles. No nosso caso, não. Nós focámos-nos no desenvolvimento da argamassa e no comportamento dela, e a impressora, portanto, o braço robótico não é nada mais, nada menos do que um meio de mover a mangueira de um lado para o outro. Portanto, não estamos casados com nenhuma marca, usamos a ABB, por acaso, podia ter sido a KUKA, podia ter sido outra, mas foi a ABB.
E então o que é que nós temos? Como é que funciona o nosso sistema? Nós temos várias fábricas de argamassa espalhadas pelo mundo que produzem argamassa tal como os ensacados que nós temos. Portanto, a demonstração que fizemos aqui hoje foi exatamente com uma argamassa ensacada, que é a mesma que pode ser colocada em silo, big bag, por esse mundo fora. Da parte do robô, o robô precisa de, através de um design, seja ele paramétrico ou outro, ou mais tradicional, fazer um slicing, portanto, fatiar todo aquele objeto para gerar um código, que é um código G no caso das impressoras Gantry e é um rápido code no caso dos robôs da ABB, e quando se juntam os dois, produzem estes elementos. Adicionalmente, na parte da argamassa, de ressalvar aqui um pequeno equipamento que está ali em frente ao silo, que é um sensor que está ligado a um sistema desenvolvido e patenteado por nós, que monitoriza e controla todo o fluxo de argamassa. Portanto, nós conseguimos que o operador se consiga ausentar da máquina e que a máquina trabalhe e que se regule por ela própria. Vou explicar já mais um bocadinho à frente acerca disso. Mas antes, a escolha da argamassa, porque existem 2 grandes caminhos a escolher. Depois poderemos andar aqui um bocadinho no meio, mas, fundamentalmente 2 caminhos. Ou escolhemos uma argamassa de cura rápida, portanto, a presa inicia-se em segundos ou em questão de minutos, e quando a camada seguinte, é extrudida, a de baixo já está a endurecer, ou num comportamento tixotrópico. Hum, Portanto, conseguimos ver aqui no primeiro gráfico ali a questão aquela primeira linha amarela do comportamento plástico de Bingham, que é o exemplo da pasta de dentes. Portanto, nós conseguimos colocar 2 filamentos de pasta de dentes um em cima do outro, se tivermos cuidado, porque a pasta de dentes já tem aquela resistência na própria mistura. Se enchermos o tubo da pasta de dentes com água e fizermos o mesmo, isso não vai funcionar, portanto a água vai fluir. Pasta de dentes não faz. Uma argamassa de cura acelerada baseia-se neste princípio em que imediatamente a seguir inicia o processo de presa. A argamassa comportamento tixotrópico não usa este tipo de tecnologia. O que acontece é que quando lhe é imputada energia, a argamassa fica mais fina, portanto comporta-se como um fluido assim que a energia para. Portanto, nós durante o processo de bombagem temos energia, a partir do momento em que é extrudido, não há energia nenhuma. Portanto, e então a argamassa começa a desenvolver a viscosidade. Portanto, aumenta-lhe a viscosidade, que é aqui a linha vermelha à direita no gráfico, e a argamassa, embora não esteja a endurecer, consegue suportar o peso das camadas subsequentes. Na impressão que nós fizemos aqui, a argamassa tem um tempo aberto de 1h30, portanto ainda está fresca, ainda podia ser reutilizada, mas o objeto está ali de pé sem nenhum problema. Portanto, esta foi a nossa escolha, a escolha da argamassa de comportamento tixotrópico. Mas a argamassa de cura rápida tem as suas vantagens. Portanto, temos muito maior liberdade no design. O facto dela começar a endurecer permite-nos não nos preocuparmos com o peso da camada que vem a seguir, mas em si a camada que nós acabamos de imprimir conseguir suportar-se a ela própria já está bom. E depois, portanto, uma camada é um problema de cada vez. E permite-nos também uma maior velocidade de impressão, porque o comportamento tixotrópico também se demora a desenvolver, aquilo não é numa questão de microsegundos, e permite uma boa produtividade. No entanto, necessita de sistemas mais complexos, portanto, já precisa de um equipamento para lhe dosificar o acelerador, precisa de ser controlado mesmo ali ao detalhe, porque senão não funciona. Gera altas temperaturas na impressão, pela hidratação do cimento acelerado, e pode ter problemas de laminação porque as camadas não se fundem. Portanto, aquele método fuse deposition não acontece, porque a camada que está a ser extrudida tem por base uma camada que já está sólida. Na argamassa comportamento tixotrópico, isto não acontece. No entanto, dá-nos menor liberdade no design. Portanto, somos um bocadinho mais limitados no design, a velocidade de impressão acaba de ser menor, podendo gerar uma produtividade menor. Mas, no entanto, é um sistema de impressão simples. Portanto, basta uma mangueira e um tubo para termos uma cabeça de impressão e um sistema de impressão. Conseguimos sessões de impressão mais estáveis e mais longas durante muitas horas, porque não há endurecimento do material no caminho todo de bombagem, portanto, bomba, mangueira e cabeça de impressão,
e conseguimos um produto monolítico. Portanto, as camadas fundem e quando se corta conseguimos obter um produto que não é uma camada sobre a outra, mas sim um elemento só. E para provar isso fizemos, durante um dos projetos que eu vou apresentar aqui à frente, que foi uma ponte, fizemos uma série de uma campanha de ensaios, cerca de 2000 ensaios, em que fizemos ensaios de flexão e de compressão com a pressão no ensaio de flexão, portanto a aplicação da carga, exatamente na interface das camadas, a ver se a camada, se a falha, a fissura se propagava por lá, e isso não aconteceu. Portanto, isto resultou na oferta que nós temos de argamassas. Portanto, existiam outras versões anteriores que já não são comercializadas por não fazerem sentido e temos aqui essencialmente duas argamassas. A Weber 3D 145.1, uma argamassa com 45 megapascais, valor característico, e a 161 com 60 megapascais. Ambas as argamassas são aconselháveis dependentes do sistema. Portanto, a 160, que foi a que usámos hoje, carece de um sistema de mistura e bombagem muito, muito preciso, enquanto que a 145 é mais versátil. No entanto, a 160 permite velocidades de impressão e uma liberdade de design muito maior comparada com a 145. Ambas estão disponíveis em várias cores, cinza, off-white, branco, antracite e outras cores a pedido. Depois, mais a jusante, temos os meios portanto, de deslocação. Portanto, podemos ir de uma impressora de laboratório, meramente para fins laboratoriais, que acaba por ser um gantry, neste caso, portanto, um design de uma impressora de plástico adaptável, ao sistema que temos no meio, que já é uma unidade de demonstração que usa exatamente o mesmo código que usam as unidades de produção, e depois uma unidade que já permite demonstrações maiores, a que está à direita na plataforma amarela, e também fazer investigação a uma escala já mais industrializada, digamos assim, a partir de uma amostra, de uma produção em fábrica. E depois os sistemas maiores, em que temos à esquerda um sistema de impressão com 100 metros quadrados de área de impressão, portanto com dupla mesa de impressão, que utiliza uma bomba de menor escala alimentada com Big Bag. E à direita um sistema gêmeo, mas em que a única diferença se prende com a alimentação da argamassa. Portanto, já temos um silo de quase 40 toneladas, portanto já temos ali material para vários dias, alimentado por caminhão, em que tem um sistema de mistura e bombagem que foi modificado para este efeito e nos permite, até agora, a maior impressão que fizemos foram 16 horas em contínuo, sem parar e sem ter problemas no sistema de impressão. Depois desenvolvemos o que eu já referi, portanto, um controle de produção e controle de qualidade. Portanto, temos um sistema desenvolvido que, através daquele sensor que eu apresentei, consegue medir em tempo real a pressão, qual é que é o débito de argamassa. Portanto, em vez de nos estarmos a fiar na rotação do motor, que para impressões curtas não tem problema nenhum, nós fixamos aquela rotação e ele vai debitar aquela qualidade de argamassa se ela continuar com aquela consistência. Mas em impressões muito longas, o que acontece é um desgaste do sem fim da bomba. E aí é preciso aumentar a velocidade. No entanto, se nós estivermos apenas a fazer um controle visual, como a mudança é muito gradual, muitas vezes nós já percebemos já muito tarde, quando já temos uma grande redução na camada. Através desse sistema, ele está a medir e, se não tiver a debitar os litros por hora que devia, ele acelera o motor. Se por acaso a consistência da argamassa ficar mais fluida, portanto a bomba tem mais facilidade em bombar aquela argamassa, ele também reduz a velocidade. Portanto, ele tem uma regulação automática. A viscosidade, portanto, ele consegue medir a viscosidade, portanto, que traduz a relação água-argamassa, portanto, água-pó, durante todo o tempo de impressão, e que também tem uma regulação automática da dosagem de água, porque a dosagem de água é feita de uma maneira mais precisa, mas a dosagem de pó acaba por ser uma rotação do motor. Portanto, consoante a capacidade do pó, pode entrar mais ou menos pó naquele período. E ao fazer esta medição, se começar a desviar daqueles valores acima e abaixo, que são os limites, ele vai fazer uma regulação. Vai fazer uma regulação, peço desculpa, até o máximo de 3 vezes. Também para não entrarmos aqui num efeito bola de neve em que o sistema nunca mais consegue apanhar o ponto certo. Só ao fim de 3 vezes
o sistema continuar a detectar uma viscosidade fora dos valores que deveria, soa um alarme, chama o operador nessa altura tem necessidade de voltar a avaliar a situação e agir ou esperar. E funciona muito bem. Monitoriza também a temperatura, também por uma questão de qualidade da argamassa e a densidade da argamassa também. E tem também um dispositivo de alarme associado à pressão e à viscosidade. O que é que acontece? A viscosidade chega àquele valor em que ele já não consegue regular mais e continua por lá. Chega ali, não consegue voltar para trás, chama o operador. Mas também pode acontecer que a pressão que não deve ultrapassar os 40 bares, naquele sistema, deveria estar a 30. E por algum motivo chegou aos 35. Aí nos 35 o que vai fazer é soar o alarme novamente e vai chamar o operador. E o operador vai ver o que é que está a acontecer. Pode ser só um pico que toca ali no alarme. Pode ser uma mangueira vincada, pode ser muitas coisas. Se por acaso rapidamente ultrapassar os 40 bares, o sistema desliga-se, para não rebentar nenhuma mangueira e não temos problema de segurança. Ele desliga-se, perdemos o objeto, temos de fazer outra vez, mas não temos problemas de segurança, nem problemas de danificar o equipamento, porque podemos reverter a situação. E isto é o que o operador vê. Portanto, o operador tem uma consola à sua frente em que vê todos estes valores que eu já referi e consegue ir acompanhando a evolução no gráfico. Portanto, consegue ver se a viscosidade está com uma tendência de subida, se foi um pico por qualquer motivo, ou mesmo com os outros fatores, e consegue ver também na dosificação de água, no gráfico à direita, se está a atingir os valores que necessita e se o tempo de mistura é suficiente. Porque o que pode acontecer é a máquina estar com um problema no sensor da necessidade de argamassa e gerar misturas pontuais. Portanto, ele liga durante 3 segundos e desliga novamente. E nunca consegue atingir um valor correto da dosagem de água. Portanto, devemos ter sempre ali uns 10 segundos na dosificação de água e no tempo de mistura. Portanto, pode ser o sensor sujo. E tudo isto permite ao operador verificar isto à distância. Portanto, pode estar no gabinete, pode estar na hora do almoço, e ainda assim estar a ver e controlar o sistema. Agora gostava de vos apresentar aqui alguns projetos de referência que nós fomos fazendo ao longo do tempo para até chegarmos ao ponto em que estamos hoje. Portanto, como resultado do consórcio com a Universidade de Eindhoven, o que foi feito foi esta ponte. Foi a primeira ponte em betão no mundo, impressa. Foi inaugurada em 2017. Foram feitos vários ensaios, portanto, isto não foi impresso assim de ânimo leve, nem colocado no sítio. Teve as autoridades envolvidas por questões de licenciamento e era suposto ser uma ponte ciclável e pedonável. Só que esta ponte atravessa um trecho de água no meio de campos agrícolas. Não foi colocada nenhuma barreira e ela é usada por tratores agrícolas. Ela está a ser monitorizada, é claro que ela está sobredimensionada para as cargas de projeto e até agora não aconteceu nada, portanto está tudo bem. Aqui um outro tipo de projetos que eu gosto muito de apresentar é um projeto de cofragens. Portanto, o botão 3D não tem de ser meramente decorativo, pode ter outras funções. E nós aqui fomos chamados a intervir num projeto quando o projeto tem problema. Portanto, o projeto não foi pensado para impressão 3D. O que aconteceu foi que a empresa de construção chegou ao local e deparou-se com várias cofragens deste tipo para fazer e tinha de ter uma equipa de carpinteiros experientes no local, apoiados por uma estação total, para conseguirem replicar exatamente a forma que era pretendida para estes objetos. E desafiaram-nos. Então, o que nós fizemos foi imprimir as geometrias como cofragem perdida, a funcionar já como recobrimento à armadura, que foram posteriormente detonadas. Numa primeira fase, porque isto é um processo de aprendizagem, tivemos de segurar os painéis impressos para que com a pressão do botão durante a vibração eles não partissem. No segundo objeto que imprimimos, já colocámos uns tirantes internos em que isto não foi necessário. Portanto, foram colocados os objetos em 2 horas e foram betonados logo de seguida. E o resultado é este. Portanto, temos aqui portanto, todos estes objetos revestidos a pedra são objetos impressos em 3D. Pois a pedra foi colada em cima da camada impressa. Portanto, quem lá for não tem ideia que aquilo foi impresso, mas foi uma grande mais-valia. Permitiu uma redução de cerca de 60% do tempo de trabalho no local, na obra toda, não só no processo de cofragem. Em vez de semanas, as cofragens foram colocadas em 2 horas.
Um outro projeto, este 2020, na Bélgica, é um complexo de piscinas em 3 níveis, em que cada nível tinha uma piscina diferente. Desde piscinas de vidro no piso superior, piscinas em aço inoxidável e uma piscina em betão, que era a piscina do piso térreo. E mais uma vez aqui, o construtor deparou-se com um problema, exatamente o mesmo problema que teve outro construtor na Holanda, em que não conseguiam, de uma maneira económica e razoável, replicar a forma que era pretendida para a piscina, que a piscina pretendia reproduzir um troço de um rio, portanto, ter ali uma forma mais orgânica. Só que para conseguirem fazer isto com madeira, claro que era possível, todo aquele piso ficaria à disposição dos carpinteiros durante semanas e eles não conseguiam fazer mais nada. Então desafiaram-nos e nós fizemos uma cofragem, mas aqui uma cofragem diferente, porque devido ao posicionamento de algumas colunas, que talvez consiga ver ali nas imagens, nós não conseguíamos fazer aquela impressão de cofragem em caixa, o que nos trouxe alguns problemas. Então nós tivemos de fazer a impressão só de uma parede simples. Portanto, em vez da impressora andar sempre ali à volta a fazer uma caixa, portanto, o tempo entre a deposição da argamassa era sempre o mesmo. Se demorasse 1 minuto a dar a volta, a cada minuto havia um pouco de argamassa a cair naquele sítio. Neste caso não, neste caso a impressora ia para a frente, ia numa direção, ia para a direita, por exemplo, chegava àquele ponto, levantava a altura da camada e voltava para trás. Portanto, nas extremidades nós fazíamos fresco em fresco, o que causa muita instabilidade, porque o tempo que a argamassa tem para ganhar corpo é zero. Mas ainda assim conseguimos fazer, fizemos vários testes, conseguimos imprimir até 1,7 metros de altura em elementos com 3 metros de comprimento. Depois, por dificuldades logísticas, acabámos por ter de dividir e fazer peças com cerca de 1 metro, por dificuldades no transporte, como veem ali no caminhão. Este projeto necessitou de cerca de 120 peças impressas, todas elas diferentes, em que nenhuma foi objeto de reclamação. Portanto, no local, todas elas couberam no sítio certo. Foram seguras. No Tardós foi feita uma cofragem tradicional, porque não havia problema de forma, podiam ser painéis metálicos ou painéis de cofragem direitos, e foi assim feito o projeto. Depois, em 2021, inauguramos também uma ponte que foi impressa em 2019, mas por dificuldades de licenciamento só foi inaugurada em 2021, que é até ao momento a maior ponte em betão 3D do mundo. Tem 29 metros de comprimento e encontra-se na localidade de Nijmegen, na Holanda, em que nós imprimimos vários objetos que foram depois pós-tensionados no local e colocados em cima de umas colunas em que a cofragem foi impressa. Portanto, aqui apenas a cofragem. Cofragem que nos também trouxe algumas dores de cabeça na impressão, porque tinha inclinações para dentro e para fora. Portanto, nós ao usarmos, neste caso foi a Leica que usámos, podia ser cortiça expandida no interior, para suportar o peso da camada, que se ia movimentando em direção ao centro, com uma camada do outro lado se ia movimentando para fora, uma camada empurrava a outra através do enchimento. Portanto, aí foi um grande desafio e tivemos de usar outra solução, mas conseguimos fazer 8 colunas, 4 colunas cada dia. Depois os outros elementos, tirando os elementos de guarda, portanto ali os varandins, que também foram rápidos, fizemos um elemento cada dia, sessões de impressão de cerca de 5 horas. Esta ponte tem ainda um sistema extra de segurança. Portanto, vou aqui voltar atrás, não se consegue, ok. Durante a impressão foi colocado também um cabo de aço no centro da camada. Portanto, era feita a extrusão da argamassa e alimentado com um cabo de aço flexível, um cabo de travão de bicicleta, basicamente, para em caso de fissura, o cabo conseguir segurar e não deixar abrir a ponte. É claro que o cabo tem uma secção tão pequena que se nós fizermos um teste com prisma, nós conseguimos, no caso tendo uma fissura, separar as duas peças, porque o comprimento da amarração não é suficiente para um diâmetro tão pequeno e para a rugosidade que não tem aquele cabo. Mas como o cabo era contínuo, do início ao fim da impressão, aquilo acabava por ficar tudo cintado e o comprimento de amarração já era suficiente. Portanto, essa tecnologia foi usada nas colunas e foi usada nos elementos do tabuleiro. Os elementos do tabuleiro não tiveram qualquer problema,
as colunas, devido à geometria, acabaram por abrir algumas fissuras, por retração impedida na base, mas era cofragem, não fazia diferença, logo que não partisse, tinha o cabo, não partiu, não foi necessário reimprimir. Aqui também um outro projeto de referência, que é o projeto Milestone, que é uma casa que tem uma particularidade. Portanto, não é uma casa muito grande, é uma casa de 100 metros quadrados, mas a estrutura da casa é a estrutura impressa. Portanto, não houve betonagem de pilares nem de vigas adicionalmente após a impressão. Portanto, a cobertura da casa apoia na parede interior, que é a estrutura de suporte da parede. Esta casa, além disso, está no mercado de arrendamento, está licenciada, não pertence à Saint-Gobain, não pertence ao construtor, pertence a uma empresa imobiliária que se dedica ao arrendamento de casas. Portanto, está no mercado como qualquer outra casa e precisou de todos os licenciamentos. Esta casa foi impressa, portanto, as paredes foram impressas em 8 dias, portanto, uma, uma parede por dia, em que as paredes a cinzento escuro demoraram entre 5 a 6 horas, são paredes completamente ocas, e as paredes de canto, que têm aquele padrão de enchimento interior, a que demorou mais tempo, foram 16 horas de impressão contínua. Isto porque, não é perceptível na imagem, mas no canto existe um grande ângulo de desencontro, entre a camada superior e a camada inferior, e que necessita de uma parede de contrabalanço interior durante a impressão. Portanto, poderia ter sido cortada depois, mas não, já estava impressa, não havia essa necessidade, mas teve essa particularidade, de modo a conseguirmos respeitar ao máximo o design do arquiteto, neste caso. Pronto, aqui consegue-se ver a impressão de uma destas paredes de canto, e depois o que foi feito também foi uma correção da ponte térmica. Portanto, cada parede, voltando aqui um bocadinho atrás, entre cada parede temos um vão, temos uma porta, temos uma janela, e foi colocado o caixilho. O que foi feito foi um corte na zona onde levava o caixilho, e depois de instaladas no local, nós ficámos com duas folhas que não eram ligadas entre si. Então foi usado aqui um sistema de isolamento de poliuretano, que foi aplicado na parede, e que colou as duas folhas deste painel sanduíche. Nós sabemos que não foi o método mais sustentável de isolamento e tudo mais, mas foi o primeiro, foi a solução que conseguimos. Adicionalmente, foi desenvolvido um mecanismo de segurança em caso de ruptura da ligação entre o poliuretano e o betão, porque foram feitos testes de aderência, estava tudo bem, muito acima daquilo que era necessário, mas nós não sabemos, daqui a 50 anos, não temos histórico, como é que aquela ligação está. Então optámos por desenvolver também, aqui em parceria, um consórcio também bastante grande, incluindo a Universidade de Eindhoven, um sistema de ancoragem mecânico, de modo a que, se houver falha na ligação do poliuretano à parede, termos ali um mecanismo que vai dissipando energia, que vai permitindo uma ruptura mais dúctil e não um colapso do edifício. Portanto, aqui só para dar um pouco a percepção das paredes mais pequenas, aquelas que demoraram 5, 6 horas de imprimir, mas que ainda assim nos obrigaram a esticar o robô ao máximo. E aqui a parede de canto. Portanto, usámos aqui uma plataforma para colocar as ancoragens, de modo a não violar o perímetro de segurança da zona de impressão. Neste caso há um colega lá dentro, mas a impressora está parada, ele está a trocar a ferramenta para conseguir concluir a impressão. Pronto, e aqui temos o resumo de 3 dias de impressão. Portanto, aqui a estratégia foi usar parte da laje da casa, que a casa foi assente em estacaria, naquela zona, precisava de uma laje, nós usámos a laje para içar as paredes. E depois a restante laje, entre estas pré-lajes, foi betonada no local, e então, de modo a termos um comportamento o mais similar possível entre a fundação e a parede, as lajes eram feitas no local e eram betonadas no dia anterior à impressão da primeira parede, para conseguirmos que o betão, tanto o impresso como o moldado, retraísse à mesma velocidade ou a velocidades semelhantes, para não termos retrações diferenciadas e possibilidade de fissuras. Portanto, ali estamos a imprimir a última parede e até conseguimos ver o sol na claraboia a mudar de um lado para o outro, e a própria cor do betão a mudar à medida que vai iniciando a hidratação. Portanto, ao fim de 1 hora e meia ele começa a mudar de cor, porque começa a secar, começa a hidratar. Nós demorámos 16 horas a fazer a parede. E depois, como eu estava a explicar, foram içadas pela base,
foram colocadas em caminhões e foram colocadas no local num dia. Portanto, foram carregadas num dia, transportadas para o local, no dia a seguir uma grua de maior dimensão, por facilidade de operação, colocou as paredes no local, uma a uma, ali com aqueles bocados de laje que eu referi, e na zona que ainda não tem laje, depois foi betonada no local, fazendo a ligação entre aquelas lajes que foram usadas no içamento. Em 2023, portanto, este ano, inauguramos ou instalámos 3 pontes num projeto de 4, em que era uma reabilitação de umas pontes num canal. As pontes eram em madeira, estavam deterioradas e o promotor não queria que as pontes fossem todas iguais. Portanto, o que aconteceu foi, a partir de um design paramétrico, conseguir-se afinar o design de modo a obter 3 pontos diferentes. E como a sustentabilidade está na ordem do dia, nós aqui também nos conseguimos evoluir. Portanto, nós em 2018 tínhamos um padrão de enchimento na ponte, daquela primeira ponte que eu mostrei, um padrão bastante fechado. Na ponte de 2019 optámos por um padrão ainda mais fechado, portanto passámos de uma ponte de 8 metros de vão livre para 29 metros de vão total. Portanto, aqui tivemos de ser bastante cautelosos, para o conhecimento que tínhamos na altura, mas a evolução para 2022 é brutal. Portanto, o sistema das pontes é sempre o mesmo. São feitos blocos que são postos-tensionados perto do local e colocados na posição final. Mas a quantidade de argamassa usada de 2019 para 2022 tem uma diferença abissal. Portanto, em 2022 existe ali junto ao lado esquerdo, aquela imagem do lado direito, um reforço de tripla camada, existia ali bastante compressão depois da ponte colocada em posição de serviço e também durante o transporte, também tínhamos de calcular a colocação e o tempo de vida útil da ponte, mas no meio não era preciso o botão, então não colocamos, não imprimimos. Portanto, embora esta argamassa use mais cimento ou com botão tradicional, cofrado, é verdade, acaba por ser muito mais competitiva do ponto de vista da sustentabilidade, porque vai usar muito menos material no final. Portanto, aqui não só o cimento, mas também a areia, que também é um bem escasso neste momento. E também, nem tudo são estruturas, também conseguimos com estas argamassas fazer elementos decorativos. Portanto, temos aqui um exemplo na figura da esquerda, uma mini ponte de jardim, digamos assim, pode ser uma mesa curva, pode ser um balcão, dependendo da posição em que o colocamos, algumas mesas, cadeiras, umas colunas, uma cadeira de relaxamento, digamos assim, em que eu coloquei aqui esta imagem porque pode parecer básico, pode parecer desconfortável, que não era, mas permite uma coisa que é a personalização. Portanto, nós podemos, fazendo o design paramétrico deste elemento, adaptar a forma à altura da pessoa. Porque eu sou baixo, isto para mim estava bom, se calhar para o Vasco já não ia estar assim tão bom, e precisava ser um bocadinho maior, dar-lhe mais apoio na zona da cabeça. E isso não tem um custo acrescido, porque não há molde. Portanto, é a quantidade de material usado e o tempo que demora a imprimir é o que dita ao preço. Depois temos aqui também umas mesas, umas colunas, portanto aqui só para mostrar as várias cores, aqui a cor antracite à esquerda, o cinza claro à direita, e depois aqui há alguns objetos com design um pouco mais arrojado. Portanto, são objetos pequenos em que demora segundos uma camada a vir em cima da outra, aqui com grandes ângulos, mas que ainda assim foi possível imprimir. O objeto à esquerda tem 1,20 m de altura, foi impresso em 11 minutos, ainda em 2018. Os outros objetos à direita já têm maior qualidade, também demoraram cerca de 5 minutos a imprimir cada um. São 30 centímetros de altura. Estamos aqui a fazer umas floreiras, aqui na imagem da esquerda, aqueles 3 objetos formam o logotipo da cidade de Eindhoven, em que foi usado como floreira e como banco. Ou podemos fazer também um skatepark. Também fizemos para a Dutch Design Week de 2019, em que imprimimos as rampas na posição vertical, portanto, elas ali a fecharem, a superfície foi depois tratada. Nesta altura foi optado por rebocar com uma argamassa compatível. Hoje em dia já podemos, com o mesmo robô, polir a superfície para ter exatamente uma forma lisa. Portanto, os skaters tinham medo
que o skate prendesse e que eles se aleijassem, então optámos por fazer este tratamento da superfície, depois foi pintado e foi colocado no skatepark em Eindhoven e ainda hoje lá está. E depois podemos também ter um balcão, portanto aqui temos mais uma vez versatilidade. Nós temos exatamente os mesmos objetos que foram colocados em posições diferentes. Portanto, também se consegue jogar aqui. Portanto, o design original era o da direita, não funcionou, rodou-se e ficou da esquerda e funcionou lindamente. E para terminar, aqui uma parede, esta em Portugal, podem ver na Universidade de Lusíada, em Lisboa, no Jardim, foi impressa em Portugal, num projeto de investigação da Universidade de Lusíada com a nossa argamassa e que tem esta forma bastante atrevida, digamos assim, na superfície. E muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Bruno, por esta espantosa apresentação. De facto, isto é bastante entusiasmante. Eu queria recordar que está disponível na conversa desta sessão a oportunidade de poderem colocar perguntas aqui ao Bruno por meu intermédio. Eu farei esta intermediação. Não temos ainda aqui nenhuma pergunta disponível. Eu estou a acompanhar aqui na sessão no telemóvel, mas tenho uma pergunta engatilhada para ti. Que é, muito bem, passámos por períodos já bastante alongados, tu fizeste um bocado o histórico do desenvolvimento deste conceito. Portanto, muito estudo já foi feito, muita experimentação já foi feita. Tu és, digamos assim, a base do nosso desenvolvimento, porque trazes o conhecimento que adquiriste nestes anos que passaste lá fora. E agora o que é que se coloca à frente, em termos de curto, médio prazo, digamos assim, relativamente ao potencial de negócio e à maneira como a Saint-Gobain irá abordar este futuro deste processo construtivo? Uma pergunta bastante pertinente. Existem vários desafios. Portanto, existem o desafio da tecnologia. Portanto, nós queremos imprimir mais rápido, com menos material, formas mais arrojadas. Portanto, isto é um desafio do nosso lado, desenvolver a tecnologia. Depois existe também o desafio arquitetónico. Portanto, para já, quem tem um objeto impresso em 3D quer se gabar, quer mostrar que gastou dinheiro naquilo e quer ver as camadinhas todas perfeitinhas. Amanhã não será assim. Portanto, vamos querer que não se note que foi impresso. Portanto, aqui temos também os tratamentos de superfície e a otimização deste tipo de tecnologias. E depois temos um grande desafio, para mim é o maior de todos, que é a ausência de normas. Portanto, para a impressão, para a validação, digamos assim, daquela casa, o que foi feito foi um design como se fosse um elemento de alvenaria. Portanto, cada camadinha era um bloco. A camada de fora é meramente estética, a camada de dentro, que era completamente vertical, funciona como uma parede de tijolo, um em cima do outro. Portanto, não, a resistência à inflação do painel não é considerada, é compressão pura a descarregar da cobertura para a parede, porque não há normas. Não há normas. Existe um comitê formado por membros pela ASTM e pelo Comitê Normativo Europeu para tentar criar uma espécie de um Eurocódigo, e não só, portanto, Eurocódigo para a construção, mas também para outros tipos de impressão, portanto, mesmo em metal e tudo mais. MX3D fez uma ponte em aço, impressa em aço na Holanda também, não existe norma para isso. Portanto, e isto torna-se muito difícil de fazer alguma coisa, porque todos estes projetos estruturais que eu apresentei tiveram de ter a colaboração das autoridades, tiveram de sofrer a validação através de ensaios feitos em laboratórios de elementos à escala real ou à escala de 1:2, para se conseguir validar e obter autorização. Só que isto custa imenso dinheiro. Portanto, nenhuma destas pontes, nenhuma destas casas dá dinheiro a ganhar a ninguém. Portanto, só dá despesa, desta maneira. Como se faz usando os painéis apenas como painéis de enchimento, aí já é diferente. Mas aí digamos que é uma maneira de dar a volta ao texto. Portanto, são usadas um sistema porticado tão armado na mesma, só que em vez de colocarmos o tijolo ao bloco térmico a seguir, colocámos-lo antes. Portanto, basicamente é isso. Portanto, precisamos desenvolver normas para conseguirmos desenvolver a tecnologia e podemos ter os engenheiros a fazer o trabalho sem ter de testar cada coisa que querem fazer. Obrigado, Bruno. Bom, começamos a ter aqui algum fluxo de questões. Obrigado. Um participante que se identifica como Manuel, perdão, peço desculpa. Aqui,
já com isto tudo baralhado. Não é o Manuel, é o Miguel, peço desculpa, que diz que é arquiteto e que tem usado a impressão 3D já há alguns anos, mas para fins recreativos. Mas parece aparentemente interessado em saber como é que poderia entrar para este tipo de indústria pelo lado da arquitetura. Acrescenta também que gostava de saber se é possível fazer non-linear printing com botão, ou seja, e também se é possível que o botão não escorra. Não vi o botão a escorrer. Sim, o botão com este tipo de comportamento, se tiver a dosagem de água certa, não vai escorrer. E sim, nós fizemos um non-linear printing hoje, portanto, o slicing, o plano vai mudando de ângulo até ao topo, e do ponto de vista arquitetónico, nós podemos tirar partido da impressão. Portanto, eu diria que nós podemos, se fizer sentido do ponto de vista económico ou por algum constrangimento, nem que seja de mão de obra. Portanto, 2 pessoas conseguem operar um sistema destes e fazer uma casa, ao passo que se tivermos um sistema tradicional, é preciso carpinteiros de cofragem, armadores de ferro, pedreiros e tudo mais. Portanto, é mais rápido. Mas depois podemos, já deixar a parede como elemento decorativo. Portanto, nós podemos imprimir padrões, podemos imprimir caras, podemos imprimir logotipos e programar isto tudo hoje em dia de uma maneira muito intuitiva. Portanto, a partir de uma imagem, nós, obtemos o código de impressão e não fica mais caro por isso. Fazer um molde para fazer isso fica muito mais caro. Portanto, aqui a arquitetura consegue ter uma grande vantagem. Depois, também conseguimos, vamos imaginar que não se quer ver as camadas. Nós, ao fazermos a impressão, o robô vai saber exatamente onde é que está aquele elemento. Portanto, nós não mexemos o elemento, podemos trocar a ferramenta e aquela ferramenta pode fazer um polimento, pode colocar umas inscrições, umas gravuras, tudo isso ainda em fresco. Portanto, para ser muito mais fácil e não estarmos ali com mãos diamantadas a moer o botão. Portanto, há várias vantagens. Muito bem, muito obrigado. Mais uma participante, a Sofia, pergunta se consegues antever um futuro onde seja possível aliar a construção 3D com inteligência artificial. Sim, consigo. Portanto, o nosso sistema de controlo da qualidade da argamassa, porque é que ele ao fim de três iterações para? Exatamente porque não temos inteligência artificial. Portanto, o computador, o que ele vai fazer é, ok, ainda não atingiste, eu digo-lhe que não faz uma verificação a cada 10 segundos, passaram 10 segundos e aí vai mais uma carga. E isso vai dar problemas. O que o sistema vai fazer é, toca o alarme, o operador vem e através da sua inteligência decide se quer fazer, se não. Se tivermos a inteligência artificial aliada a isto, então o operador só precisa lá estar para ligar, desligar, e durante o dia o sistema trabalha sozinho. Além disto, portanto, a parte da operação, também a parte da programação pode, pode beneficiar muito. O que é que nós podemos fazer? Nós, neste momento, se quisermos imprimir um objeto, temos de nos basear na experiência para saber, portanto, todos querem imprimir o mais rápido possível, o mais alto possível, com a camada o mais fina possível. E nós temos de nos basear na nossa experiência para saber se aquela velocidade de impressão é possível ou não é possível. Portanto, se nós tivermos a inteligência artificial a fazer a parte da programação, o que pode fazer, porque nós podemos fazer isso manualmente, mas não faz sentido, é nas zonas mais peculiares, usando, por exemplo, o exemplo daquela casa 3D do projeto Milestone, na zona do canto, ele podia abrandar, e abrandar o robô, abrandar a bomba e fazer ali uma deposição muito mais devagar, e depois nas zonas em que, naqueles trechos que não têm problemas, acelerar. É claro que nós tendo todas as camadas diferentes, portanto, ali tínhamos uma parede de 3 metros com espessuras de 10 milímetros, portanto, temos muitas camadas, nós não conseguimos estar a identificar estes troços, nós conseguimos, mas vamos passar muito mais tempo do que o benefício que tínhamos em redução do tempo de impressão. Portanto, aqui a inteligência artificial pode desempenhar um papel muito grande para melhorar a produção. Muito bem, obrigado, Bruno. Está aqui uma questão que me passou pela cabeça e, portanto, é com algum gosto que a coloco. A Patrícia pergunta o que é que já existe em Portugal relativamente à utilização desta tecnologia, ou seja, existem fábricas, robôs, existem projetos em execução ou previstos, enfim, o que é que está para acontecer num futuro próximo? Sim, portanto, Portugal está um bocadinho atrás de outros países, mas atenção que não estamos na cauda de nada. Portanto, a investigação do 3D
centrou-se muito na Holanda. Depois a China começou a industrializar muito rápido, como fazem tudo, não é? Os Estados Unidos também têm tido nos últimos anos um grande boom. Portanto, desde 2018 houve uma grande explosão do 3D, foi mesmo uma coisa espantosa. E em Portugal também já existem vários projetos. Portanto, nós participamos num projeto com a FEUP, em que estão a ser desenvolvidos desde argamassas, à ligação a outros elementos construtivos, portanto, não é só o 3D, portanto, como é que o 3D vai lidar com tudo o resto à sua volta. A Faculdade de Arquitetura da Universidade do Minho também tem um projeto de investigação mais na parte também do design. A Universidade de Lusíada fez esta parede aqui. O objetivo era depois desenvolver uma argamassa mais sustentável. Portanto, em termos de investigação, estamos a andar bem e já estamos a andar de uma maneira inteligente. Portanto, não estamos a tentar recriar aquilo que os outros já fizeram. Os outros já fizeram, já fizeram. A FEU, por exemplo, tem uma parceria com a Universidade de Eindhoven, existe uma professora portuguesa também na Universidade de Eindhoven, que também ajuda bastante, ok, eles estão focados nesta linha de investigação, vamos tentar complementar. E eu acho isso uma estratégia muito inteligente. Depois, em termos industriais, portanto, nós estamos cá, nós podemos a qualquer momento colocar membros, que nós tivemos durante o verão uma impressora em Portugal, temos aqui uma impressora de demonstração, no espaço de meio ano, se necessitarmos, conseguimos montar uma unidade industrial. Já existem algumas empresas de pré-fabricação tradicional que se estão a adaptar para este tipo de pré-fabricação, portanto aqui muito focado em elementos decorativos, e existem promotores também já a olhar para isto. Por exemplo, a Vanguard tem um projeto para adquirir, e só falta a montagem de um sistema de impressão para casas, portanto aqui focado em casas. Os sistemas de impressão que nós temos é um pouco versátil, portanto dá um bocadinho para tudo, como tudo o que é multifunções, ele não está otimizado para nada. Tem dificuldades, se calhar, em tudo, mas consegue fazer tudo um pouco com um bocadinho de esforço. Mas estamos a começar, mas a bom ritmo. Muito bem, caminho a ser feito. O Marcos coloca-nos aqui também uma questão. Enfim, a percepção dele é que, no caso da casa apresentada, a impressão 3D estava fundamentalmente direcionada para a criação de cofragens perdidas. Não foi essa a impressão, mas tu explicarás. Como é que se processa a integração destes artefactos, no caso das cofragens perdidas, com armaduras para executarem estruturas porticadas? E no caso da casa apresentada, qual era a dimensão dos vãos? O maior vão na cobertura, portanto a cobertura não teve nada de impressão, eram cerca de 6 metros, salvo erro, mas era uma cobertura em madeira, depois impermeabilizada com telas, tradicional, não tinha nada de 3D. A maior parede teria cerca de 3 metros e meio a 4 metros, mas não foi cofragem perdida. Portanto, a caixa, digamos assim, feita, serviu de cofragem apenas para o isolamento térmico, colocado no interior, mas era a estrutura de suporte da casa. No caso, por exemplo, da Peri, que usa impressoras da Cobod, na Alemanha, já fizeram algumas casas em que o que eles fazem é deixam ficar a secção necessária para o pilar, neste caso, e depois colocam a armadura lá dentro. Muitas vezes o que fazem é deixar umas pontas de varão roscado, muitas vezes já com negativo, portanto com a porca, e depois a armadura tem uma parte roscada no final para conseguirem prender, porque depois já estamos a falar numa secção, sei lá, de 20 por 20, em que está a 3 metros abaixo do nível deles e ninguém lá consegue chegar. Mas aí usam, portanto, deixam ficar o molde para depois colocar a armadura e o botão. Não foi o caso daquela casa. Não tem nenhum botão moldado. Muito bem, o Marco continua, enfim, as suas questões, e aqui, continuando virado para as questões estruturais, pergunta como é que como é que é feita a validação das capacidades de cargas, como é que é calculado e como é que entram aqui que eurocódigos se podem ou serviram de base a estes cálculos, e como é que se obtém uma licença de habitabilidade de uma construção deste tipo. Enfim, também à volta dos elementos decorativos, como a espreguiçadeira, como é que se calcula, ou como é que foi possível calcular as cargas que podem suportar este elemento? Começando pelo caso mais simples da espreguiçadeira, é verificar o vão, fazer uma carga pontual a meio vão, que é a pior situação possível, e verificar se cumpre, tendo em conta os resultados da resistência e inflexão do produto, portanto, da argamassa. No caso das casas, para obter licenciamento, aqui falo no caso da experiência na Holanda, em Portugal nunca tentei, é ter sempre a autarquia como parceiro. E a autarquia
há de dizer aquilo que precisa para emitir a licença. No caso da casa, foram impressas paredes de teste, em que foi testada a aderência do sistema de impermeabilização ao elemento impresso, portanto, aquele sistema sanduíche. Já existia histórico da argamassa, portanto, a argamassa já estava muito estudada por causa também do projeto da ponte, e a argamassa tem uma certificação como na Holanda, que já dispensa outro tipo de investigação. Ok. Mais uma questão, neste caso do António. Só uma questão que me faltou referir foi em relação ao Eurocódigo. Portanto, aqui foi usado o Eurocódigo da alvenaria, porque, como eu expliquei, todas as camadas eram consideradas um tijolo em cima do outro. Bem, e está aqui outra questão relevante relativamente à questão do cálculo estrutural, do comportamento estrutural. Como é que isto se comporta ao sismo? Eu não fiz parte da equipa da equipa de design estrutural, mas na zona onde a casa está, em Eindhoven, não é uma zona sísmica. A única zona sísmica na Holanda é a zona norte, agora falha-me o nome, por causa da exploração de gás. E aí ninguém se atreve a fazer isto lá. De qualquer das maneiras, nós temos investigado como tornar a argamassa mais dúctil. Ainda assim, a argamassa, para a compressão que tem uma resistência de inflexão bastante superior ao expectável. Portanto, nós normalmente estamos a falar da resistência à inflexão é cerca de 10% da resistência em compressão. Nós aqui estamos quase no dobro, estamos entre 15% e 20%. Ainda assim, numa zona sísmica, o que eu sugeria seria sempre colocar o tal cabo de aço para lhe dar mais ductilidade e garantir que em caso de fissura não colapse. Bom, muito bem, muito obrigado. Eu vou dar por terminada então esta sessão de perguntas e respostas. Queria agradecer aos nossos participantes. Não sei se na audiência alguém tem alguma questão. Aí tem, muito bem, muito obrigado por isso. No caso de um promotor como a Vanguard, imagino como é que será esse processo de certificação? Será algo para produzir em série, portanto farão os testes para um módulo, digamos assim, e depois, uma vez passado todos os testes, quer dizer, na lógica de industrialização e de construção em série, como é que isso então é possível? Pronto, eu não posso responder pela Vanguard porque nós não estamos envolvidos no projeto, mas uma maneira de contornar é usar sistemas estruturais independentes. Portanto, usarmos a estratégia da PERI, que é deixar o negativo para fazer a coluna, portanto, o pilar, e betoná-lo posteriormente. E aí o dimensionamento é feito com uma estrutura porticada, portanto, o cálculo vai ser à viga e ao pilar, e os painéis impressos não vão carecer de licenciamento porque são painéis de enchimento. Portanto, é como se fossem blocos térmicos assentes no local. Presumo eu, com a força que têm, podem estar também a tentar uma parceria com uma autarquia para ver se conseguem usar a função estrutural da argamassa, mas como disse, são apenas suposições porque não estou envolvido no projeto. Mais alguma questão? Com certeza, muito obrigado. Obrigada. Eu queria saber, quais as ferramentas que, eu imagino que vocês devam ter explorado algumas, né, alguns softwares diferentes. Se vocês usam algum específico ou depende de cada caso? Sim, portanto, nós usamos e desenvolvemos algumas ferramentas. Portanto, no caso da argamassa, nós conseguimos prever, para estas duas argamassas em particular, qual é que vai ser, se é possível atingir o débito que o cliente quer, mediante o seu sistema de impressão. Portanto, o comprimento da mangueira, o diâmetro, o diferencial das alturas de bombagem, nós conseguimos prever isso. Portanto, podemos lhe dizer, para uma pressão máxima, uma margem de segurança, para não irmos aos 40 baixos, 35, 36, pode ir até um máximo desta capacidade e para isso vai precisar daquele tipo de bomba. Isso desenvolvido por nós. Depois, em termos do software de controle da argamassa, foi desenvolvido por nós em parceria com o parceiro que comercializa o sensor. Portanto, o sensor já existia, era usado noutra indústria, e o que patenteámos foi o uso
dele para este tipo de aplicação, portanto, para argamassas e todo o sistema que está associado. Portanto, aqui foi uma parceria, nós temos um acordo de desenvolvimento em que eles têm um know-how da programação do sistema, um sistema Siemens, e nós, com a nossa experiência de argamassa, só dizíamos, tento fazer isto, aquilo, agora vai para a esquerda, para a direita. Depois, em termos da programação do robô, nós começámos a usar o software da ABB. A ABB desenvolveu um Power Pack que permitia facilitar a criação do código. Portanto, nós começámos com um código para fazermos um objeto como este que temos aqui à nossa frente. Precisamos 4 pontos, vai fazer 4 linhas e a partir daí nós dizemos agora, até chegar aos 3 metros, repete com passos de 10 milímetros, por exemplo. Só que isso criava-nos grandes problemas em termos de design, se as camadas não fossem todas iguais. Portanto, o chamado o 2.5D e não 3D. Portanto, se tivéssemos algum ângulo para a esquerda, para a direita, alguma coisa ali, já não funcionava. E então esse Power Pack permitiu nós começarmos a fazer isso. Portanto, a ABB selecionou vários parceiros, nós no caso da Argamassa, MX3D no caso do Aço e por aí fora, mas não deu um passo à frente. Então nós também desenvolvemos ou adquirimos umas licenças com a Autodesk que desenvolveu o PowerMill para impressão 3D. Portanto, o PowerMill foi um software desenvolvido para transformar um robô numa CNC. Portanto, o que ele faz é, através da forma, vai escavar o bloco. E a Autodesk, e de uma maneira inteligente, reverteu o processo. Portanto, se eu sei como ir de cima para baixo, vou gerar o código de cima para baixo e vou reverter o código. E depois foram aperfeiçoando a partir daí. E a Autodesk está também neste momento a desenvolver o Fusion 360 para conseguir numa só ferramenta fazer o design e a programação. E já funciona para robôs de várias marcas, das principais, ABB, Fanuc, KUKA e por aí fora. Pelo meio, temos alguns slicers que nós vamos desenvolvendo internamente, que foi o que eu fiz para esta impressão, consoante os desafios. E aí usamos o Grasshopper no Rhino para resolver aquele problema pontual. Mas em termos industriais, focamos-nos no Power Mill, porque para além da produção daquele elemento, consegue gerir a produção diária. Portanto, em vez de eu dar o comando ao robô, faz aquele elemento e depois o robô chega ao fim do código e pergunta-me, então e agora, vou fazer o quê? Ou eu vou encadear todo o código. O que o PowerMill, por exemplo, permite fazer é dar uma instrução em que diz imprime tudo o que tens para hoje. E ele vai imprimir tudo. Vamos imaginar que falha o terceiro objeto. Aí pode decidir, ok, limpamos e recomeçamos ali, ou recomeçamos no seguinte. E ele segue e vai tudo. Ou, pronto, isto não está a correr bem, aqui que o outro que é semelhante vai falhar, imprime só o último. Portanto, ele permite uma maior versatilidade e na colocação das peças, na orientação. Portanto, os robôs têm um problema que se tiverem uma orientação fixa da cabeça de impressão, podem ter problemas a chegar a determinadas zonas e o PowerMill consegue, através de várias iterações, decidir, ok, eu dou-lhe liberdade a determinado eixo e ele sabe que pode rodar naquela zona mais fácil chegar àquele ponto, porque pode ter problemas, portanto, o robô pode ir até 7 metros de velocidade linear, 7 metros por segundo, mas a velocidade da rotação é limitada e dependendo do eixo. E pode abrandar a velocidade linear porque tem de fazer uma rotação de vários eixos ao mesmo tempo. Então o PowerMill conhece a mecânica do robô, de certa forma, não conhece em absoluto, e consegue ali, através de iterações, ter um movimento mais fluido. Portanto, tem ali várias vantagens para a industrialização, porque lá está, nós não queremos demorar 16 horas a programar um objeto que demora 16 horas a imprimir. Queremos fazê-lo em 16 minutos. E o PowerMill é muito bom nisso. Não é ótimo, lá está, é um software adaptado. Eu comparo muito ao AutoCAD, serve para tudo. Mas começou em 2D, agora já faz tudo e tem vários módulos e por aí fora e acaba por ficar muito pesado. E a Autodesk, a meu entender, que o Fusion está a fazer, tem uma estratégia muito, muito inteligente que é focar no 3D. Portanto, o Fusion não modela em 2D, passa para 3D. Faz 3D, depois pode fazer desenho em 2D. E a meu ver, isso corre. Nesse caso, então, vocês usam um software para modelar, por exemplo, o Rhino, e aí exportam para o PowerMill? Normalmente o nosso cliente não é o cliente final, não vem à procura do design, é o arquiteto que já traz o design. E nós usamos Rhino, usamos vários softwares
para obter o objeto, portanto, para conseguir programar. O Rhino é bastante versátil, lê tudo praticamente, mas se nos chegar um STL, um OBG, nós já não precisamos, pode ir direto ao PowerMill e PowerMill faz tudo. Esse é o fluxo ideal que nós queremos, mas muitas vezes, como quem modela, quem desenha, não tem experiência, não conhece os limites daquele sistema de impressão, porque não é tudo igual, portanto não é plástico, pode ter alguma coisa que não funcione e nós podemos ter de adaptar alguma coisa. Bom, muito bem. Então, muito obrigado a todos, aqui presentes e lá em casa. Obrigado pela atenção, pelas questões que foram colocadas. Esperamos que tenham sido efetivamente uma sessão interessante. Voltaremos a ver-nos sensivelmente daqui a um mês, em mais uma sessão do webinar da Academia Saint-Gobain. Obrigado e até à próxima.